O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a sua unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa pregação, por assim dizer, fracassada, incompreendida de Jesus na sua própria cidade natal, é uma espécie de pequena amostra de todo o mistério da vida de Jesus. De fato, São João, no prólogo do seu Evangelho, vai dizer essas palavras: Ele veio para os seus e os seus não receberam. O mundo foi criado por Ele, mas o mundo não o acolheu. E aqui acontece justamente isso, na cidade onde Jesus tinha vivido grande parte da sua vida, Nazaré. O que deixa os seus compatriotas tão furiosos? Em primeiro lugar, um detalhe que se refere a essa leitura de Isaías. Os judeus eram muito acostumados a escutar as palavras da Escritura, e como em toda a cultura oral da antiguidade, eles aprendiam de memória muitas passagens da Escritura. Certamente essa passagem de Isaías
todos conheciam de cor. Então, quando Jesus leu esse texto, não estava dizendo nenhum texto novo para eles, estava lendo uma passagem bem conhecida, mas Jesus deixa uma lacuna nesse texto, porque o texto, depois de falar do ano de graça do Senhor, ele fala do dia da vingança de Deus. E Jesus se detém e não lê esse trecho que fala da vingança de Deus. Fica em silêncio, silencia essa parte da profecia de Isaías. E esse silêncio é a primeira forma de ele escandalizar os seus contemporâneos. Deixa uma lacuna, silencia uma parte da profecia de Isaías, aquela que fala do ajuste final de contas, onde o mal não vai mais ter espaço nenhum. Esse silêncio, irmãos e irmãs, é o silêncio da misericórdia. Jesus nos salvou pelo seu silêncio. E aqui a gente pula para o dia em que Jesus está sendo julgado, também outro momento de rejeição sofrido por ele. Quando começaram a fazer no Sinédrio acusações falsas a Jesus, na noite que ele foi preso, Jesus não responde nada, fica em silêncio, porque na estrutura jurídica do seu tempo, no momento em que a pessoa se defendia de uma acusação, os papéis se invertiam, e aqueles que estavam acusando passavam a ser os acusados, passavam a ser os réus, e aquele que era o réu passava a ser o acusador. Mas Jesus se negou a fazer o papel de acusador, porque quem faz o papel de acusador da humanidade, segundo a palavra de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, é o demônio, é o inimigo do gênero humano, é o inimigo de Deus. Ele que acusa, como a gente escuta já nos primeiros versículos da Bíblia, a serpente acusando Deus de ser um invejoso do homem, de ser um mentiroso. E no livro de Jó, o tentador diante de Deus, acusando Jó de ser um hipócrita. Jó só é fiel a ti porque você dá tudo para ele. Experimenta tirar os bens e a saúde dele, para ver como ele não vai te amaldiçoar. E no livro do Apocalipse, quando se fala da grande batalha no céu, que é vencida por Miguel, muitos aqui estão fazendo a quaresma de São Miguel, né? Miguel, Michael, quem como Deus? Quem é como Deus? O tentador, a antiga serpente, é precipitado do céu, e ali se escuta um hino cantado pelos anjos, né? Agora foi derrotado aquele que acusava os homens dia e noite diante de Deus. Então, esse é o acusador. Jesus jamais se prestaria a fazer o papel de acusador. Então, só restou para ele o silêncio, porque Jesus não veio para nos acusar, mas veio para nos salvar. E esse silêncio de Jesus nos salvou. Esse silêncio
que ele faz, não completando a frase de Isaías, é nesse silêncio que a humanidade vive, porque esse silêncio é o tempo da misericórdia, é o tempo em que Deus demora até dar a sua sentença definitiva sobre a história, sobre todos nós. E é nesse silêncio que nós vivemos, o silêncio da misericórdia. É esse silêncio que ensurdeceu, por assim dizer, os homens da sinagoga de Nazaré. Ficaram olhando fixamente para Jesus como quem diz, e aí, não vai completar a frase? Nós conhecemos esse texto. A melhor parte desse texto é a parte que fala da vingança. Você não vai concluir? Não vai dizer a parte que todos nós estamos esperando? E depois eles se enfurecem mais ainda, porque Jesus fala e os primeiros a receberem o anúncio da misericórdia, os primeiros a receberem a graça de Deus, não vão ser os da própria casa, vão ser os estrangeiros, aqueles que estão longe, os pagãos. Então aqui Jesus esclarece, como profecia, aqueles episódios de Elias, de Eliseu, que manifestam a graça de Deus primeiro para os pagãos, primeiro para os estrangeiros. Como Jesus gostava de repetir, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, os compatriotas de Jesus, entendendo que não iam assistir a vingança de Deus contra os pecadores, contra os pagãos, pelo contrário, iam assistir que Deus ia ser misericordioso primeiro com eles, com esses pagãos, com esses pecadores. Isso eles não aguentaram e levaram Jesus para o precipício, né, com a intenção de jogar ele lá de cima, de certo modo confirmando tudo isso que Jesus tinha dito, porque o que Jesus falou? Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Então ali se cumpriu o que Jesus falou. E termina esse evangelho com essas palavras tão bonitas: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Quer dizer, a nossa raiva, a nossa indignação contra a misericórdia de Deus, contra a paciência de Deus, não é capaz de fazer com que Jesus se desvie do seu caminho. E o caminho de Jesus continua e vai continuar sendo sempre o caminho do perdão, da paciência, do perdão e da misericórdia. Peçamos, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que Jesus torne o nosso coração misericordioso como o dele.